Olá pessoal, que bom! Estamos aqui novamente juntos no grupo de amigos online, desenvolvendo o nosso estudo sobre fé, o justo por fé viverá, e citando situações que aconteceram na vida de Abraão, que é considerado na Bíblia o pai da fé. Ok? Agradeço a Deus pela tua vida, pelo teu interesse em nos acompanhar, pela tua fidelidade, nos acompanhando nesses estudos, ok? Que o Espírito Santo esteja abençoando a tua vida e trazendo entendimento a você. Vamos lá, hoje nós vamos ver o estudo número 3, posto à prova, uma outra etapa aqui na vida de Abraão. Olha, quando você fala de prova, de teste, você tem que pensar que Deus está trabalhando a nossa ignorância. É assim que funciona. Primeiro, nós estamos numa guerra espiritual. O diabo existe, ele está aí, ele veio para roubar, para matar e para destruir. Mas Deus não pode trabalhar excluindo o diabo. Deus trabalha no contexto de uma guerra espiritual, ok? E quando o diabo se levanta, aproveitando todo tipo de circunstância, Deus é obrigado a intervir. Intervir no sentido de trabalhar o nosso entendimento. E é um processo consciente. Você tem que compreender, entender essa questão da realidade espiritual. É isso que vai trazer maturidade na tua vida, na minha vida, na vida de qualquer um que se propõe a seguir a Cristo. Glória a Deus por isso. Glória a Deus pelo trabalho maravilhoso do Espírito Santo na nossa vida, rompendo com a nossa ignorância. Quando eu falo de ignorância, eu estou falando de ignorância espiritual, porque o homem natural tem dificuldade de entender como que as coisas funcionam no reino espiritual. E é pela fé. É pela fé. A religiosidade ainda se encontra no nível natural, do homem natural, que precisa ver, precisa tocar, está sendo governado ainda pelas informações que vêm dos sentidos do corpo. O homem natural é assim. Eu tenho que ver para crer, não é? É assim que ele age. Se eu não ver, eu não tenho como crer. E ele constrói toda uma lógica em cima disso, que na verdade tem aparência de realidade, mas é uma grande mentira. Porque no mundo espiritual, o que vale é o que Deus disse, e não o que eu estou vendo. É diferente. E a nossa dificuldade é romper com essa prisão dos sentidos na nossa vida e andar no mundo da fé. O mundo da fé descansa em Deus porque Ele é poderoso. O mundo da fé confia em Deus porque Ele é bem intencionado com relação à minha própria vida. O mundo da fé confia em Deus porque Ele é fiel, a sua palavra é fiel, a sua palavra é poderosa. É outra coisa. Você anda num outro nível, ok? Mas a gente nasce, vive, cresce nesse mundo natural, governado pelos sentidos, pelas circunstâncias e todo tipo de medo, de dificuldade, ok? Mas interessante, né? Até o incrédulo crê em alguma coisa. Você já parou para pensar? A gente às vezes não acha que essa coisa da fé é fanatismo religioso, quando na verdade a pessoa natural, o próprio incrédulo, ele crê em coisas que não vê. Por exemplo, radioatividade.
é uma coisa que eu não vejo, mas que eu sei que tem um efeito devastador. Mas eu creio. Interessante, você crê naquilo que você não está vendo. Ok? Mas você acaba corroborando essa fé natural pelos sintomas e resultados que aparecem pelo efeito da radioatividade. Mas você não vê, você não consegue tocar na radioatividade. Entende? Só que Deus agora fala, sai desse mundinho estreito, medíocre da fé natural e venha para o mundo da fé bíblica, da plena confiança em Deus. Que na verdade é disso que se trata. E nós vamos ver aqui quando Abraão é provado e a influência que o testemunho pode deixar nas pessoas que estão à nossa volta. Eu vou ler aqui o texto de Gênesis capítulo 12, do versículo 10 ao versículo 13. Naquele tempo, uma fome terrível atingiu a terra de Canaã. Ele saiu de Harã e foi para a terra prometida. Aí veio uma grande fome e ele acaba indo para o Egito. E Abraão foi obrigado a descer ao Egito. Aproximando-se da fronteira do Egito, Abrão disse a Sarai, sua mulher, você é muito bonita. Quando os egípcios a virem, dirão, é mulher dele, vamos matá-lo para ficarmos com ela. Diga, portanto, que você é minha irmã. É um negócio complicado. Às vezes eu fico pensando que Abrão, ele não mentiu totalmente, porque, na verdade, se a gente for estudar assim, o pouco de informação que a Bíblia traz a respeito da genealogia de Sarai, é mais ou menos por aí. Ela é meia irmã de Abrão. Ok? Mas a questão aqui é que, na verdade, ela não estava ao lado dele como meia irmã. Casamentos consanguíneos naquela época era uma situação normal, a gente não deve se escandalizar com isso. A questão é que Sarai estava do lado dele como esposa, como mulher, e não como meia-irmã. É aí que começa o problema de uma falsidade, de uma mentira. Justificada, vamos dizer assim, entre aspas, pelo medo. Medo de morrer e eles ficarem com a sua esposa. Que não era uma coisa muito anormal, não. Era comum esse tipo de situação naquela época. Tá? Então, isso aí mostra o temor no coração de um homem que está caminhando com Deus. Ele não sabe tudo, ele ainda não atingiu aquele nível de maturidade, ele precisa aprender caminhando com Deus, passando por situações de prova, de experiência, e é assim que Deus trabalha com a nossa vida. Trabalhou na vida de Abrão e trabalha na minha vida e na tua vida. Ok? Quer dizer, por causa do medo, Abrão cria uma mentira e cria uma situação espiritual complicada. Deus se aproveita disso, porque não foi Deus que provocou isso, a gente tem que ter isso muito claro, porque Deus não é o autor do mal, e Ele nem pode ser afetado pelo mal. Deus é Deus. Se nós compreendermos os seus atributos, nós vamos ver que Deus é perfeito em todos os seus caminhos. Ok? Mas Deus ama Abrão, tem um chamado na vida dele, e Deus agora opera eficazmente, intencionalmente, para trabalhar a maturidade do coração de Abrão, não só no sentido de cumprir o chamado, mas no sentido de trazer maturidade para o chamado. Deus trabalha assim, Ele olha assim.
para nós. Ok? E ele usa essa circunstância para mostrar a Abraão o que é e o valor que tem uma fé em Deus. Aqui em Deus no sentido de colocar toda a minha confiança nele e na sua palavra, que a gente chama de fé bíblica. Ok? E aqui a gente cita situações, podemos citar aqui alguns versículos que mostram essas questões que nós acabamos de falar. A primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 7, Tiago, capítulo 1, de 3 a 4, Tiago 1, 12, Deus é perfeito, e Romanos 8, 28, que eu gosto muito desse versículo, que ele diz que Deus faz, Deus intervém propositadamente, né? Transformando toda aquela circunstância que é levantada por uma legalidade, mas é usada pelo diabo. Deus faz com que aquela circunstância promova a transformação do meu coração e traga maturidade na minha fé, no meu cristianismo. Falando de nós agora, ok? Então Deus é perfeito, Ele não provoca essas situações. O diabo está num período de arrendamento da terra, nós temos que entender isso. A Bíblia diz que o diabo já foi derrotado, não é que ele vai, ele foi. Na cruz, através da morte, ressurreição, ascensão, glorificação do Senhor Jesus Cristo, o diabo já foi derrotado. Mas como assim? Ele já foi derrotado, mas ele está aí no mundo provocando tanta destruição? Sim, porque tem um tempo de arrendamento. Até que tempos determinados por Deus, até que o diabo seja preso no abismo e depois lançado no lago de fogo. Mas tem uma coisa interessante, importantíssima, que nós devemos perceber nesse período de arrendamento. Esse período de arrendamento é uma tremenda guerra espiritual. Nós, como igreja, como discípulos de Cristo, nós recebemos autoridade no nome de Jesus Cristo para destruir as obras do diabo. Então, Romanos diz que nós já reinamos em vida, pelo comissionamento da autoridade de Cristo que foi delegada à igreja. Ok? Mas o diabo continua operando nesse período de arrendamento do planeta Terra. Ok? E a Bíblia também diz que nós devemos resistir ao diabo. Aproveitando o gancho aqui, falando de prova, ok? Porque se você ficar na passividade, naquela religiosidade passiva, ingênua, você vai apanhar. E a culpa não é de Deus, a culpa é nossa, pela nossa incredulidade, pela nossa ignorância, que não conhecemos como é que a fé bíblica funciona no mundo real onde nós estamos. Ela é espiritual, mas ela tem que funcionar aqui onde nós estamos, nessa travessia, nessa peregrinação. Ok? Então a gente tem que entender a lei da semeadura, a autoridade que nós temos no nome de Jesus, o valor e o poder que tem a palavra de Deus na minha boca. Tudo isso é vital na nossa vida cristã, para que a gente possa viver uma vida cristã vitoriosa, winner, ok? Mas as ferramentas já estão dadas e eu preciso tomar conhecimento dessas ferramentas, ok? E eu gosto muito daquele primeiro aconselhamento de Deus dado a Caim lá no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 7, que diz: se procederes bem, não é certo que serás aceito. Deus falando com Caim. Entretanto, se assim não fizeres, ou seja, por causa da tua rebeldia,
Tome conhecimento, saiba, eu estou te dizendo, que o pecado, ele espreita a tua porta, a porta da tua vida, e deseja te destruir. Olha a intenção do inimigo. No entanto, aí Deus faz uma afirmação categórica a Caim. No entanto, cabe a ti resistir ao pecado, vencê-lo, ordenar que ele se retire do teu caminho, porque o pecado tem um espírito por trás, e a nossa guerra é espiritual. Aproveitando o gancho aqui para estar trazendo um ensino. Ok? Então Deus usa circunstâncias para trabalhar a nossa maturidade, a qualidade da nossa fé, a qualidade do nosso cristianismo. Agora eu te pergunto, Deus já sabe de todas as coisas? Claro que sabe, Ele é onisciente. Deus precisa ver alguma coisa na minha vida para saber o que vai no meu coração? Claro que não, Ele já sabe. O problema é que eu não sei. Essa é a questão. E a questão importante é que eu preciso saber. E eu só posso saber através de uma experiência real. E aí o Espírito Santo trabalhando essa pedagogia da nossa maturidade. Então, Deus aproveita os nossos erros, as nossas escolhas erradas, as nossas fragilidades, para trabalhar o quê? A qualidade do nosso coração. É objetivo, é intencional, ok? No sentido de melhorar a nossa maturidade, ok? E quando nós somos colocados à prova, o que vai aparecer? O que vai se manifestar? Um padrão vicioso, pecaminoso, corrompido de reagir inadequadamente. Porque para saber o que vai lá dentro, tem que colocar pressão. Coloca pressão, e Deus usa toda essa oposição dos demônios, que colocam pressão sobre a nossa vida, Ele usa para mostrar o que vai lá dentro. Deus já sabe, o problema é que eu não sei, e quem precisa ficar sabendo sou eu, para que eu possa crescer na minha fé, no meu cristianismo e resistir ao diabo. O objetivo é esse. E aprendendo por experiência, você possa ter autoridade para ensinar outros. Está entendendo? Você vai falar daquilo que você conhece, daquilo que você experimentou, daquilo que você tem. Não é? Agora, Abrão agiu por medo, e o medo vai criar um mecanismo de defesa para sobreviver. Só que essas coisas se repetindo criam um hábito ruim, que é um hábito pecaminoso, que na verdade é um cárcere, é uma prisão espiritual. E aí são as reações, as recorrências, como eu tenho dito, não é? As recorrências que ocorrem na nossa vida. Sempre que você é submetido àquela pressão, você tem aquele padrão de comportamento. E Deus quer corrigir isso na nossa vida. Né? A tua mente, os teus pensamentos, a maneira de você imaginar as coisas, a maneira de você raciocinar, acaba se tornando um círculo vicioso. E você sempre responde do mesmo jeito. Deus quer mudar isso na tua vida. E Ele se aproveita dessas situações. Ok? E eu tenho que estabelecer uma vigilância no meu coração, vigilância sobre o meu coração, para que ele não caia no engano, para que ele não seja governado pelo engano. Eu tenho que estabelecer vigilância.
porque a verdade procede de Deus, a verdade procede da palavra de Deus, a verdade não está nas circunstâncias, a verdade não está nos sentimentos, nas emoções e nos raciocínios naturais que o homem tem, a verdade vem do céu. Então, para onde que eu estou olhando? Eu estou olhando para as circunstâncias, para os sentimentos, eu estou prestando atenção nos meus pensamentos? Não, eu tenho que prestar atenção no que Deus falou e no que Deus está falando. Senão eu não saio dessa situação, eu fico patinando no gelo. Não, isso exige da nossa parte uma superação, virar a página. É nesse sentido que Deus trabalha. Tem que virar essa página da incredulidade, da religiosidade, da passividade, de pensamentos errados que trazem uma confissão errada e você apanha e vai ficando frustrado na vida. O poder de Deus é o poder do Espírito Santo. O poder de Deus, o poder do Espírito de Deus está disponível a nós que cremos 24 horas por dia, mas eu tenho que ter a maneira certa de estabelecer o gatilho para que o poder de Deus, que eu não vejo, mas que está revelado na palavra, que está incorporado no meu coração pelas muitas experiências, eu preciso soltar o gatilho da fé para que aquela realidade, aquele fato que é espiritual, venha e aconteça na minha vida. A manifestação da realidade daquilo que a palavra diz. Se eu for esperar ver para crer, eu nunca vou atingir o nível de como as coisas funcionam no reino espiritual. Eu vou ficar sempre na religiosidade, apanhando na vida. Não, chega disso. A igreja já foi enganada por muito tempo, chega disso. Está na hora de fazer como Jesus lá no templo, tem que expulsar os cambistas do templo, toda essa estrutura de engano, de ensino enganoso, que tem mantido a igreja como uma presidiária nessa guerra espiritual. Não, chega disso. Ok? Então nós estamos citando exemplos na vida de Abraão, como Deus vai trabalhando, para que a gente entenda o que Deus quer fazer na nossa vida, porque é isso que interessa, porque Abraão já teve a sua experiência com Deus. Agora sou eu que tenho experiências com Deus, é você. E o objetivo aqui, a prioridade aqui, somos nós. Ok? Então nós temos que estabelecer essa vigilância. Não é vigilância sobre o outro. Em primeiro lugar, primariamente, é uma vigilância sobre mim, sobre a minha vida, principalmente sobre o meu coração. O que eu estou pensando, o que eu estou imaginando, como é que eu estou raciocinando, como que eu estou reagindo. São as minhas atitudes que eu tenho que colocar vigilância sobre elas. Ok? E nós temos que parar com essas recorrências de reagir sempre da mesma maneira. Quando é que vai acontecer mudanças na nossa vida? Aí a gente volta à questão da metanoia. É preciso mudar essa estrutura, essa visão que eu tenho do reino espiritual, para que o braço da fé vá lá na palavra e saca o que Deus disse a meu respeito. E olha, a Bíblia diz que para cada promessa de Deus tem o aval do sangue do Cordeiro. Olha o preço que foi pago. Mas eu tenho que tomar posse. O diabo, a estratégia do inimigo é o engano, é a ignorância, é o medo, no sentido de me afastar do verdadeiro caminho da vitória, que é a minha fé
na palavra de Deus e ela estando na minha boca e as minhas atitudes em linha com aquilo que a palavra diz. Porque não é só confessar, eu preciso confessar, mas eu preciso agir no nível da realidade espiritual da promessa. Senão eu não consigo, eu vou ficar patinando, e não é isso que nós queremos, não é isso que Deus quer. Ok? Então, para a nossa reflexão, nosso tempo já está esgotando. Quando a sua fé é posta à prova, qual é a sua resposta padrão? Como que você reage? Dá uma analisada nisso. Vem uma dificuldade, qual é a tua reação? Vem um desafio, qual é a tua reação? Peça ao Senhor que o ajude. Aliás, o Espírito Santo está aqui para nos ajudar. E isso é aprendizado, tá? A confiar em Deus e na sua palavra. E que Deus me dê graça, me dê força para romper com essas prisões do meu coração. E aí a verdadeira fé bíblica, ela brote no meu coração e produza muitos frutos, porque a fé bíblica produz milagres. Essa é a fé bíblica. Ok? Aqui eu cito alguns versículos que você pode estar meditando aí para calçar tudo isso que nós falamos. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada. E ela é muito mais preciosa do que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. É a nossa fé que glorifica a Deus. Religiosidade não glorifica a Deus, ela ainda está no nível natural, no nível de ver para crer. A fé que glorifica a Deus é confiar nele, na sua palavra, e agir no nível da coerência, do significado da promessa. Outra passagem aqui é Romanos capítulo 5. Sendo, pois, justificados pela fé, do versículo 1 ao versículo 5, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados pela fé, temos paz com Deus. Olha aí a colocação do apóstolo. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Claro, nós cremos nas profecias, naquilo que foi prometido, na herança que está reservada a nós. Mas nós não vivemos só do futuro, nós semeamos fé no presente. Nós andamos nas duas dimensões, o futuro da profecia bíblica para nós e o valor da fé bíblica na nossa vida hoje, aqui e agora. É dos dois jeitos. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, ou seja, momentos de prova, sabendo que a tribulação produz paciência, mas é aquela paciência que não vem da passividade, que não vem da ingenuidade, é a paciência de quem crê e mantém a confissão, a despeito das circunstâncias. E a paciência produz a experiência, porque o resultado vem, porque Deus é fiel, e a experiência alimenta ainda mais a minha esperança em Deus. É lógico. A minha esperança é a realidade da promessa na minha vida. E nesse aprendizado do Espírito Santo, eu vou aprendendo a alimentar essa chama da minha esperança em Deus e na sua palavra. E a esperança não traz confusão,
decepção, prejuízo. Não. Porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Olha, o Espírito Santo que habita em mim é o Espírito do amor de Deus, o amor ágape. E esse amor me fortalece, me consola, me edifica, me direciona, me capacita. Ele está presente dentro de mim e quer trabalhar com a minha ignorância, como a gente disse no início. E por fim aqui mais um texto de Tiago 1, 2, 3. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passarde por várias provações. Alegria, porque Deus vai trabalhar, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada pela paciência de quem permanece, ela produz a perseverança de você estar na posição e não sair da posição por coisa alguma. Ok? Então, essa experiência na vida de Abrão foi para trabalhar a questão do valor da confiança em Deus, porque aí Deus teve que intervir lá na corte de Faraó, mas isso nós vamos ver na lição seguinte, não é? Deus vai ter que mostrar para Faraó que ele é o Deus que está acima de todos os deuses. Ele é o Deus de Abraão. E aí Faraó aí quem ficou com medo foi Faraó. Mas isso nós vamos ver na lição seguinte. Medite nessas coisas em espírito de oração, dependa o tempo todo do Espírito Santo, que é espírito de revelação. Abra o teu coração para que o Espírito Santo mude o teu cristianismo para melhor, a melhor versão do cristianismo na tua vida. E aí você vai produzir muitos frutos para a honra e glória do nosso Deus e Pai. Amém? Eu conto com você a semana que vem, que você tenha uma semana abençoada, cheia de desafios e aprenda a reagir com fé diante de cada desafio. Amém? Que Deus te abençoe, um grande abraço, até a semana que vem.